Olá, eu sou a Fabiana, esposa do Marcelo, mãe da Melissa e do Bruno. Sou pastora aqui na comunidade cristã Ágape, em Povo de Varzim, responsável pelo Ministério Infantil, né, o Ministério Kids da nossa casa. A decepção com a igreja já é assim, na verdade as pessoas não se decepcionam com a igreja, mas sim com as pessoas. E a decepção tem a ver com a expectativa que a gente coloca no outro. Humanamente, a gente vai falhar a gente nunca vai conseguir corresponder com a expectativa do outro. Então é muito difícil quando as pessoas chegam para nós e falam assim, eu me decepcionei com a igreja. A gente precisa primeiro analisar o que realmente aconteceu. Porque aí a gente tem alguns leques, de algumas questões que acontecem. Em primeiro lugar, ela pode sim estar decepcionada de fato com um líder, um pastor de alguma igreja que de fato pode ter usado de algum abuso de autoridade, e ela realmente sofreu essa decepção. E isso, infelizmente, no nosso meio é muito comum e acontece. Outra questão, pessoas que são decepcionadas realmente com a doutrina de algumas igrejas. Infelizmente também que não são cristocêntricas, que não pregam o verdadeiro evangelho e as pessoas se decepcionam. E a outra questão é aquela que eu me decepcionei porque a minha expectativa, e os meus olhos estavam nas pessoas. Então, ou porque um irmãozinho, me tratou não muito bem, ou não me cumprimentou naquele dia. E aí são algumas questões que a gente vai tratando individualmente, em cada situação. E para cada uma tem uma solução. Primeiro, para aquelas que realmente sofreram por abuso de autoridade. Nós, enquanto pastores, e eu já vi aqui nessa casa muitas vezes, pedir perdão em nome desses que realmente abusaram e decepcionaram pessoas. Eu tenho um caso de um casal de discípulos que chegaram para nós, que em Suíça, quando eles estavam lá imigrados, eles foram realmente machucados por um pastor, ou alguém que se disse, no caso, pastor. E eles chegaram já, então as pessoas ficam com receio, não quer muito se aproximar. E aqui, como nós somos uma igreja em célula, foi aí que eles entraram, numa célula, foi abrindo o coração, e aí a gente teve a oportunidade de ministrar, pedir perdão, enquanto nome da igreja, e falar assim, olha, realmente o que eles fizeram não é cristão, não é o que o evangelho nos ensina. E eles têm congregado com a gente já há uns 5 anos, são líderes de célula hoje, e enfim, existe caminho para todos, como eu disse. A outra questão é de igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho, e aí tem muitas pessoas que realmente se decepcionam e falam, eu me enganei, eu achei que a igreja era uma coisa e não é. Aí o que eu digo para esse é assim, você realmente tem que buscar a palavra, é na palavra do Senhor. Se a gente lê e aquilo que a gente está indo na comunidade ou na igreja que você está indo, ela for cristocêntrica, o evangelho está sendo pregado, então é mais difícil disso acontecer. Agora, se a palavra não está, a pregação não condiz com a palavra do Senhor, com o evangelho de Cristo Jesus, é bom desconfiar. Você vai sair dali decepcionado mesmo. E no caso de pessoas que a gente se decepciona, aí a melhor coisa é o perdão. O livro de Hebreus, ele trata muito essa questão de relacionamento. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo nessa hora, a primeira coisa é manter os olhos no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. É Ele, é por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, assim, conviver, a gente vai acabar se decepcionando, porque realmente as pessoas, nós, seres humanos, somos falhos. Assim como o outro me decepciona, certamente eu também vou decepcionar outras pessoas. Mas Cristo, Ele não nos decepciona. Então mantenha os olhos em Cristo sempre. E o próprio livro de Hebreus, ele também nos diz, não deixei-vos de congregar. A importância de estar reunidos, A palavra do Senhor nos fala isso. Como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Então, é isso que o Senhor tem planejado desde o início lá no Éden. Senão Ele não teria criado a Eva para Adão, Ele teria deixado Adão sozinho. Mas Ele quer que a gente viva em união, em comunhão, é como ferro afiando ferro. Para que a gente cresça, amadureça na fé. E busque sempre na palavra do Senhor. O nosso posicionamento é sempre esse, é a palavra. Ela é quem nos dá a direção, ela é quem vai nos mostrar os frutos e nos ajudar a entender quem realmente a gente tem que colocar os nossos olhos, que é em Cristo Jesus.